Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o movimento Pau-Brasil, na continuidade da Semana de Arte Moderna. Então, galerinha, bora comigo! Olha, turminha, o movimento Pau-Brasil faz parte de uma série de movimentos modernistas lançados no Brasil na década de 20, como o movimento verde-amarelismo, também chamado movimento da anta, o movimento antropofágico, uma fase heróica das artes, da literatura brasileira, tá? O movimento Pau-Brasil foi lançado em 1924 na obra de Oswald de Andrade. O movimento Pau-Brasil aceita as influências externas, cubismo, surrealismo, futurismo, mas para cantar uma arte verdadeiramente nacional, temas nacionais, temas que têm a ver com a nossa brasilidade. Então daí chamar-se Movimento Pau-Brasil, no livro ilustrado por Tarsila do Amaral. Entendeu? Vamos devorar tudo que está aí. É um movimento antropofágico. Lembra do Abaporu? O homem que devora homem? Vamos devorar tudo que está aí. Mas para devolvermos uma arte verdadeiramente nacional, rompendo com o academicismo, com padrões estéticos. Valoriza-se os costumes, o cotidiano, as pessoas comuns. Valoriza-se a cultura brasileira no movimento Pau-Brasil. Outro movimento modernista desse período é o movimento verde-amarelo ou o movimento da anta. Também valoriza a nossa brasilidade, só que no sentido mais ufanista. Tá? É um movimento que vai acabar caminhando para o fascismo, para o racismo. Então valoriza-se a arte nacional, a cultura nacional, mas de uma forma mais xenófoba, mais fascista. Inclusive, um dos seus líderes, que era Plínio Salgado, era um dos principais líderes da Ação Integralista Brasileira, a AIB. Não é isso? Lá da era Vargas, no contexto histórico aí para vocês. Tá bom, turminha? Então, o movimento verde-amarelo, ele também valoriza a nossa cultura, só de uma forma mais racista, mais xenófoba, mais ufanista, e acaba criticando o movimento Pau-Brasil. A escolha do nome Pau-Brasil também para o movimento, pessoal, tem a ver com a ideia de Oswald de Andrade, que queria que nossa poesia nativista atingisse o mundo. E acabou atingindo, né? São autores, artistas muito valorizados nos principais museus do mundo, nas grandes exposições. Tá? Por que Pau-Brasil? Porque o Pau-Brasil teria sido nosso primeiro produto de exportação, né, turma? Lá no início do Brasil, no período pré-colonial ainda, quando o pau-brasil foi muito extraído e levado para a Europa para você tingir tecidos, fazer móveis. Então essa ideia de exportar a nossa brasilidade, a cultura nacional, essa ideia nativista de exportação também permeava a cabeça de Oswald de Andrade. Vamos mostrar nossa bela arte e a nossa brasilidade a todo mundo. Então daí escolheu o nome do movimento de Movimento Pau-Brasil. Então, pessoal, podemos apontar como principais características do movimento Pau-Brasil: resgate do primitivismo, revisão crítica do passado histórico, abandono do academicismo, valorização da identidade nacional, originalidade e o uso de uma linguagem mais coloquial e bem-humorada. Olha, galerinha, para visualizarmos melhor todas essas características, eu separei algumas obras da Tarsila do Amaral para analisarmos. Esta obra chama-se A Negra. Tarsila expõe a figura de uma mulher com traços bem marcados, mãos e pés grandes e cabeça pequena. Além disso, o artista explora elementos cubistas ao fundo.
Nessa obra podemos perceber a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que se pode notar pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. A mama que pende do corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravatura, turminha, na qual as escravizadas amamentavam e cuidavam dos filhos das mulheres brancas da elite. O quadro é um óleo sobre tela feito em 1923, um ano depois da Semana de Arte Moderna. Esta outra obra chama-se Gazo e também integra a fase Pau-Brasil de Tarsila, sendo dos marcos do período. Nessa fase, a artista explora elementos urbanos e a modernização das cidades, em contraste com as paisagens tropicais e a valorização da fauna e flora. Esta próxima obra chama-se Morro da Favela e pertence ao período pau-brasil. Retrata uma favela com casinhas coloridas, árvores e pessoas. É uma obra de denúncia social, pois nessa época a população pobre foi obrigada a ceder espaço nos grandes centros e se deslocar para as zonas periféricas. Foi nesse momento, galera, que houve um grande aumento das favelas no país. Apesar da crítica, Tarsila consegue retratar essa realidade de maneira leve e sugerindo uma harmonia, uma idealização do morro como lugar idílico. Esta obra chama-se Os Operários. Na década de 30, com a imigração e o impulso capitalista, muitas pessoas desembarcaram em centros metropolitanos, sobretudo São Paulo, né, pessoal? Vindas de diversas partes do Brasil, a fim de suprir a necessidade de mão de obra barata que as fábricas exigiam. Nessa época, Tarsila inicia sua última fase modernista, chamada de fase social, na qual explora temas de cunho coletivo e social. Aqui ela questiona as adversidades vindas da industrialização, a concentração de riquezas nas mãos de poucos e a exploração a que muitos... A pintora realiza então a tela Operários, na qual exibe o rosto de diferentes pessoas, de várias etnias, mas que possuem em comum uma expressão de exaustão. Pessoal, repare bem, exaustão. Nessa composição, a massa de gente aparece como retrato dos trabalhadores fabris da época. E esta, né, pessoal, é uma das obras mais conhecidas de Tarsila, sem dúvida. Abaporu. O nome é uma junção das palavras tupis, aba, homem, pora, gente, e u, comer, significando, portanto, homem que come gente, ou seja, simboliza o movimento antropofágico. Foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. Esse quadro foi o impulso para uma nova fase no modernismo brasileiro. Pessoal, reparem que os pés e as mãos são grandes, a cabeça pequena. É a valorização, a sobreposição da força física em detrimento do intelecto, né? É o trabalho mais braçal, menos intelectual, típico do homem do sertão, né? O sol iluminando fortemente o homem ali, com a mão no queixo, pensando, desanimado com a vida. Lembra também o Pensador de Rodin? Os símbolos brasileiros, né? O cactus do sertão nordestino, o sol forte sobre a cabeça pequena do homem. E, logicamente, as cores também utilizadas fazem referência à cultura brasileira, à nossa bandeira, o azul, o verde, o amarelo. O Abaporu é uma obra bastante crítica sobre este homem que trabalha muito, pensa pouco e desanimado, triste com a vida que acaba levando no sertão nordestino.
Bem, pessoal, este foi o Movimento Pau Brasil, com uma pitadinha de movimento verde-amarelo, ou movimento da ANTA, e análise de algumas importantes obras da Tarsila do Amaral, aquelas que eu percebo que mais caem em vestibular. Um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro de História da Arte, pois uma vida com arte é uma vida muito mais feliz e muito mais colorida. Valeu, galera!